E aí, pessoal, abraço, professor Virgão, para vocês. Não esquece de seguir nosso Instagram, não esquece de fazer as atividades, de estudar, ok? E de acessar nossas aulas. Vamos continuar nosso bate-papo sobre o regime civil-militar, que é um tema longo, importante e recorrente no Enem, nos vestibulares e nos concursos. Legal? Ó, o nosso bate-papo de hoje, ele vai ser sobre o governo do presidente Costa e Silva, Arthur Costa e Silva, mais conhecido somente como Costa e Silva. Pessoal, lembrando logo um detalhe, vamos ver aqui se vocês estão estudando mesmo. Na aula passada, nós falamos, olha, presta bem atenção nessa tela, ela vai ficar aí um pouquinho, que nós tínhamos dois partidos políticos no Brasil, bipartidarismo, fizemos até uma questão, tá? Sobre isso aí, aquela questão lá dos partidos falidos, bipartidarismo. Então, um partido, pessoal, civil, outro partido civil, legal? Um partido civil que apoiava os militares, que é a Arena. Um partido civil que era contra os militares, MDB, mas que era tolhido pelo AI-1. Então, era uma oposição permitida. Perfeito? E aí muitos podem perguntar, eu não entendo como é que existe oposição, como é que vão existir passeatas no Brasil se era uma ditadura, se era um regime ditatorial. Turma, lembra que eu falei da mãozinha que vai fechando? AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, AI-5? Ou seja, existiram muitas manifestações antes do AI-5. Depois do AI-5 elas vão ficar mais difíceis, elas vão ser clandestinas e aí virão os movimentos de guerrilha. Mas isso não é para agora, perfeito? Beleza? Vamos devagar. O presidente Costa e Silva, quando assume a linha dura. Então eu posso literalmente dizer com vocês, não escreve na prova, é só para entender, que a UDN, que apoiou o golpe militar, levou uma rasteira e tombou feio. Na figura de quem? De Carlos Lacerda, porque ele era o maior representante. E, na verdade, a presidência deveria ir para ele, segundo o Castelo Branco. Castelo Branco ia organizar o Brasil, Castelo Branco ia tirar os civis indesejáveis, né? Essa gentalha de esquerda comunista, assim como eles pensavam e assim como eles diziam. Pessoal, desculpa, não sou eu que estou falando isso, tá? Eu sou aqui como representante historiador dos fatos históricos, tá? Beleza. Então vamos lá. E colocar os civis confiáveis, que iriam tocar em frente o Brasil, fazendo acordos com as empresas internacionais, tá? Como nós conversamos na aula passada. Então, fica claro que agora o regime não vai durar só um ano e meio. Ele não tem mais dia nem ano para acabar. Não se sabe quando o regime vai acabar. Foram 21 anos, tá? Mas naquele período não se sabia quando ele ia acabar. A linha dura está no governo. Aqueles que governam com os fuzis nas mãos, na figura de Costa e Silva. Ambiente externo, mas também extremo, tá? Mas também extremo. Externo e extremo. O que está acontecendo lá fora? Movimento hippie. Dá uma pesquisada. Está acontecendo a Primavera de Praga. A Tchecoslováquia está sendo invadida pela União Soviética, as duas são socialistas. Tá? A Guerra do Vietnã. Contra a Guerra do Vietnã teve o Woodstock, Movimento Paz e Amor, Faça Amor, Não Faça Guerra. Ok? Lembra não? Dá uma estudadinha lá na história geral, perfeito? Greve dos estudantes universitários nos Estados Unidos. Estudantes universitários na França. Pessoal, teve movimento de revolta em Angola, no México, no Brasil, no Chile. Olha, o ano de 68 ele é conhecido como o ano que não acabou. Eric Hobsbawm, ele diz que foi lá na Era dos Extremos, o livro dele, Era dos Extremos, ele diz que foi o ano dos movimentos estudantis universitários. Tá? Nas universidades estavam crescendo e os estudantes não aceitavam o movimento da guerra lá do Vietnã e não aceitavam as diferenças de cores e as diferenças de sexo, as imposições de uma sociedade que coloca ele, a sua forma de pensar e o que ele deve fazer. Isso vai levar a uma explosão de greves estudantis, e não somente estudantis, que vão se espalhar por vários países do mundo, e é claro que pelo nosso Brasil,
com a nossa telinha verde está insinuando, tá, pessoal? Legal? Já vimos o ambiente extremo e externo que está acontecendo. Agora vamos falar do nosso Brasil aqui dentro. Perfeito? Rompimento com o governo anterior. Inicia a linha dura. Olha o cartazinho. Costa e Silva escolhido presidente. E aí já vem no cartaz, presta bem atenção, que tem assim, ó, UNI, União Nacional dos Estudantes. Quando eu entrei na universidade, eu fui para um congresso da UNI, tive a satisfação lá de participar no Mineirinho, e ainda cheguei a ver Fidel Castro falando pessoalmente. Mas isso faz pouco tempo, pessoal, foi praticamente ontem. Vamos lá, continuando. Olha aqui, ó, abaixo a repressão. Isso tudo está acontecendo em 68, porque o presidente Costa e Silva, apesar de ainda não ter determinado o AI-5, cuidado, o AI-5 é no final de 68. Mesmo assim, já vinham os movimentos de repressão, tá? E aí nós temos o quê? A resistência ao regime. Estudantes universitários protestam. Assassinado o estudante Edson Luiz Souto, março de 1968. Aqui a coisa explode. No Brasil, qual foi, ó, pum, o estopim para que o movimento estudantil ele explodisse de vez contra o governo? Foi o assassinato desse estudante. Tem a foto dele, vamos dar uma olhada? Eu creio que eu tenha colocado. Isso, infelizmente a foto dele já falecido, tá, pessoal? Então, isso aqui levou uma comoção gigantesca. Mas não somente os estudantes, olha as greves. Contagem, Minas Gerais, Osasco, tá? Em São Paulo. E aí aconteceu algo que parecia inimaginável. Inimaginável dentro do contexto brasileiro. A UDN de Carlos Lacerda unisse com o PTB de João Goulart. É como água e óleo, cão e gato. Pessoal, fizeram. E detalhe, vão ser expulsos do Brasil pelo governo. E a gente vai perceber que esse contexto do regime militar, como não aconteceu da forma que a UDN buscava, ela governando, então já que a gente não governa, isso não interessa. Então vamos fazer uma frente ampla. A Frente Ampla de 1967. Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek e João Goulart, conhecido carinhosamente pelos dele e pela história como Jango. Beleza? Beleza, vamos avançando então. Olha aqui, olha a Frente Ampla aí para ti, ó. A Frente Ampla é essa foto aqui que está aparecendo aí do ladinho esquerdo. Primeiro, mais uma vez passando, nós temos JK, no meio nós temos João Goulart, para quem não conhece, e o Carlos Lacerda, que é inimigo dos dois políticos, mas que agora se uniram. Por quê? Porque a UDN foi colocada de lado e passada a perna pelos militares. Aqui na outra imagem, nós temos os políticos caçados, estudantes, trabalhadores, manifestando-se contra o governo e exigindo democratização. E aí vocês vão ver na rodinha de rodapé, ó, na nota de rodapé. Olha o que está escrito, eu vou ler para vocês. Ó. Partindo da esquerda para a direita, nós temos Renato Archer, João Goulart e Carlos Lacerda em Montevidéu, em 67. O que tem a ver isso? O que tem a ver? Os dois que estão no extremo são da UDN. E o que está no meio é João Goulart, que eram inimigos políticos, mas que agora estão juntos. E detalhe, é o de onde conta, muita gente não diz. Mas o Archer, o que está da direita, ele é de São Luís do Maranhão, tá? Perfeito? Ele era do MDB de São Luís do Maranhão. Vamos passar. Beleza? Passeata dos estudantes, passeatas dos 100 mil. Olha o movimento aí de contestação. Janeiro de 1968, Congresso da UNE, em outubro de 68, 1.240 líderes presos nesse congresso. Olha a imagem, 68, passeata dos 100 mil. A notinha de rodapé diz assim, ó, a passeata dos 100 mil é considerado um dos movimentos populares mais importantes de resistência ao regime militar. E olha que o AI-5 ainda não tinha nem sido estabelecido. Cinema Novo, dá uma olhadinha no Cinema Novo, a Tropicália, olha a Tropicália aparecendo para ti. Tropicália é uma revolução na música e na postura social. Eu não vou aprofundar, tá? Eu não vou aprofundar
esses movimentos culturais porque eu tive uma ideia. Eu vou fazer uma videoaula com vocês, continuação, só sobre os movimentos de resistência, beleza? Porque aqui a gente já poderia entrar na Tropicália, explicando um pouquinho. A Tropicália foi uma nova forma de ver a música popular brasileira, sem influências internacionais, brasileiro cantando o que é brasileiro. E aí você tem Gilberto Gil e Caetano Veloso como os maiores representantes da Tropicália. Pessoal, qual foi o movimento, ok, musical no Brasil? Pode deixar nessa tela, essa tela tá bacana agora, 13 de dezembro aí, ó, que não fez oposição ao regime militar. Qual foi o movimento? Jovem Guarda. Jovem Guarda. Quem eram os nomes da Jovem Guarda? Os tremendões. Vamos lá? Erasmo Carlos, Roberto Carlos e Vanderleia. Ora, é claro que os três são extremamente competentes, mas não questionando a competência deles. Como é que Roberto Carlos conseguiu crescer tanto e ser tão famoso nesse período? Além da sua competência de escrever, de cantar, era um momento adequado. É tipo aquilo, pessoal, tudo acontece em seu momento adequado. E Roberto Carlos canta músicas que não eram contra o regime. Por exemplo, levei meu calhambeque para o mecânico outro dia, mas algum defeito foi sempre ele ter... O que é isso? Como vou viver sem meu carango para correr meu calhambeque? Bibi, quero consertar meu calhambeque. Cadê? Não tem nenhuma crítica social. Então, Roberto Carlos vai cantar aquilo que era permitido ser cantado, com a sua competência de escrita e de canto, dentro de um período de censura em que você não pode falar mal do governo, insinuar que você é subversivo. Mas eu vou chegar nisso na nossa videoaula seguinte, a gente vai falar só desses movimentos e vai ter aqui uma surpresa para vocês, beleza? Continuando. 13 de dezembro, AI-5. AI-5, pessoal, ó, mão fechada. Essa foto é icônica. As manifestações de protestos eram a ordem do dia. Sabe quem é esse senhor que está sentado aí, sozinho dentro do parlamento? É o presidente Costa e Silva. O parlamento só com o presidente. Ele fechou o parlamento. Ficou só ele. Então a primeira coisa que ele faz é fechar o parlamento, quando ele decreta o AI-5. Ditadura total, mão fechada. Vamos lá. Como é que isso começa? Com o caso Márcio. Era o deputado do MDB, Márcio Moreira Alves, ele vai falar em plenária, vai falar de democracia, vai criticar o governo, e os militares pedem para que ele fosse, pedem não, né? Exigem que ele fosse o quê? Demitido, que ele fosse retirado do cargo. Mas existe a imunidade parlamentar, pessoal. E aí os parlamentares disseram que não pode fazer isso. O que os militares fizeram? Ah, é? Não vão tirar? Ah, é? Não vão expulsar? Baixa o AI-5. E aí com o AI-5, meu filho, todos os direitos cidadãos estão suspensos. Está aí o Márcio aparecendo para vocês, o senhor deputado Márcio Moreira Alves. O caso Márcio Moreira Alves foi a gota d'água para o que já iria acontecer. Não estamos dizendo aqui que foi culpa dele, pelo amor de Deus. Tá? Foi só a gota d'água para o fechamento total do regime. Vamos em frente. Importante. A Constituição de 67 institucionalizou, trava-língua, institucionalizou a ditadura. Importante. Ao contrário do caráter provisório, o AI-5 não é provisório. Ele não é e só vai ser revogado 11 anos depois. A violência só tendia a aumentar. E isso leva ao quê? Ah, olha aí, turma, ó. Se a oposição, vamos ficar nessa tela que ela é muito interessante. Se a oposição antes era de passeatas, estudantes, fazendo greves, fazendo manifestações, trabalhadores, agora não tem mais como oficialmente, nem liberdade para fazer isso. Então, quanto mais o regime se fecha, mais a resistência também vai ficar violenta. Aí vem as guerrilhas. Nesse momento, agora mesmo, nós poderíamos começar a falar das guerrilhas, mas eu vou deixar isso para um próximo encontro, ok? Vamos avançar. Olha aí, ó. Costa e Silva adoeceu, tá certo? Ele teve trombose, foi afastado do governo e, claro, quem sai, o presidente, quem assume, pessoal? Vice-presidente. Só que o vice-presidente era civil. E agora, José? O que acontece?
Um civil vai assumir? Só que não. Eles determinaram uma junta militar que afasta o vice-presidente Pedro Peixoto e assume quem? Emílio Garrastazu Médici, que era presidente do SNI. Agora, pessoal, é que o regime vai ficar mais duro ainda. São os anos de chumbo, que é o presidente Emílio Garrastazu Médici governando. Perfeito? Aqui do lado direito é a foto da comissão, da junta militar, e do lado esquerdo a guerrilha, com Carlos Lamarca, capitão Lamarca, que vai sair do exército e vai assumir a guerrilha contra o regime militar. Vamos avançar? Vamos lá? Entendendo o AI-5 um pouquinho mais, porque talvez esteja confuso ainda, tá? O presidente poderia decretar recesso ao Congresso. Recesso, traduzindo-se, fechar o Congresso. Suspender as concessões de habeas corpus e todas e quaisquer garantias constitucionais, dando ao presidente militar o controle absoluto sobre a nação. Legal? Vamos avançando? Ficou claro agora o que é AI-5? Cláudio Vicentino. E aí, para ti, Elvio te conta, o AI-5 também foi o resultado de uma adequação ao padrão econômico nacional desenvolvimentista, que estabelecia a relação também com o capital internacional. Isso aqui muita gente não te diz. Pessoal, é sério, presta atenção. Quando fala de AI-5, só pensa assim, fim da democracia. Não. O AI-5 dava liberdade para o presidente tomar decisões econômicas, sem que o parlamento atrapalhasse. E o regime militar ele segue o perfil desenvolvimentista de JK. Ele precisa de empréstimos do estrangeiro. Tanto é que é o período que o Brasil mais cresceu economicamente. Cuidado, para a classe alta e média, mas não para a classe baixa. Ok? Ok? Perfeito? Então eles precisavam de liberdade para fazer os seus acordos econômicos. E a democracia, ela atrapalha muito, porque tem que ter aceitação da maioria. É mais fácil governar quando um só determina as cartas do jogo. Vamos avançar. Testando a cuca. Durante o governo de Costa e Silva, consolidou-se um movimento de oposição conhecido como Frente Ampla. Esse movimento político defendia o retorno do Brasil à democracia e a imposição de uma política econômica que promovesse o desenvolvimento do nosso Brasil, do nosso país. Quem esteve envolvido na Frente Ampla dos nomes a seguir? Adhemar de Barros, pessoal, ele era da UDN, nada a ver. Leonel Brizola era do PTB, inclusive foi ele que fundou o PTB do Brasil, tá? Nacional. Tancredo Neves é do PMDB do final do regime militar, ok? Delfim Neto, nada disso, Delfim Neto era ministro de Garrastazu Médici. E Juscelino Kubitschek, perfeito. Juscelino Kubitschek, resposta correta. Mais uma. O governo de Costa e Silva enfrentou uma forte mobilização estudantil e a escalada desse movimento aconteceu a nível mundial, com estudantes inserindo-se em diversos locais, insurgindo-se e revoltando-se em diversos locais. No contexto brasileiro, qual foi o estopim que levou a isso, pessoal? Aí fica fácil, falamos da agorinha, né? A morte do Eduardo Luiz Souto. Letra A. Belezinha? Vamos ver se tem mais uma questão para a gente finalizar. O movimento operário teve a atuação destacada na luta contra a ditadura. Selecione a alternativa que destaca a grande consequência do governo de Costa e Silva para esse movimento. Vamos lá? Passando, vamos ver qual é a resposta. B. Por causa da repressão, o governo de Costa e Silva, o movimento operário, adormeceu por décadas. Mas ele vai voltar. Ele vai voltar e vai voltar forte, pessoal. Principalmente com o movimento de diretas já. Legal? O professor Elvio vai ficando com vocês por aqui. Um abraço, beijo no coração. Valeu!